Vamos começar pela Europa, Opa! né? Então vamos começar hoje pela Europa. Vamos começar com o meu amigo Sérgio Codespoti, né, Naranjo? Ok, vamos lá então. Ok. Não, como é que é? Ok. Ok. É. Ok, Eu Naranjo. ok. aumento, mas não invento. O que é esse que eu não tô sabendo? O Sérgio Não, pior que ele tá não, muito tempo fora do não, Brasil. ele é antes de você Não, no mas Brasil. é uma referência anterior. O Sérgio devia Nelson, conhecer. Nelson Rubens, não, É Nelson o Nelson Rubens. Rubens. Mas veja, eu nunca fui muito. Ai. Atenção. Pai, isso é filé demais, cara. Olha lá, Sandokan Bota de na Hugo tela, Pratt. Samir. Olha lá. Agora olha a mágica, atenção para a mágica. Tadã! Nossa Senhora. Tem uma luva. Olha lá. A luva permite, né, que a HQ fique nesse sentido. Pipoca Nanquim tem feito isso no Brasil também, sabe? Você vê que é Hugo Pratt e Milo Milo Milani. Milani. Né? Essa história essa HQ tem uma história bacaninha, que é a seguinte: em 1969, o Prati trabalhava junto com o Milani para editoras italianas, suplementos, revistas, e tinha o Corriere del Piccoli na Itália. E o Milani era o responsável por fazer a adaptação de material literário. Né? Então, tinha feito A Ilha Misteriosa, Kidnapped, com o Prati, né? Que acho que é sequestrado em português. Desculpa que eu tô rindo, que entrou aqui o superchat. Semana passada eu falei do meu vizinho, o Ivan. Ele mandou o superchat aqui, boa noite, aqui é o Ivan, vizinho do Sidney. Obrigado pela lembrança da semana passada. É muito bom ser vizinho dele e ouvir ao vivo Jesus de bicicleta. Aí ele mentiu, tá? Ele falou que eu dou risada escondida da piada do Naranjo. Entregou bonito. Aí você tá mentindo. Eu vou aí na tua casa te pegar, moleque. Você se prepara. Mas esse é o do cachorro, não, né? Não, esse é o Ivan, é o moleque gente boa que eu vi crescer mesmo. Beijo pra ele, Ivan. Obrigado. Valeu, Ivan, obrigadão. Vai lá, desculpa, Sérgio. E aí o Milani era o responsável por fazer as adaptações literárias e ele resolveu fazer, junto com o Prati, adaptar o Sandokan, né? O Sandokan, para quem não conhece, é um personagem bem famoso na Itália. Ele é do escritor Emilio Salgari, que é uma espécie, digamos, do Júlio Verne italiano, assim, sabe, de montes de aventuras, muito prolífico, escreveu um monte de coisa, e ele criou esse personagem, que é um pirata malaio, que luta contra o colonialismo. E ele começou a escrever esses personagens na virada do século. Então, 1898, 1900, a primeira história que aparece o Sandokan é 1900, né? Tá. Só que assim, o Prati era para ser duas partes. E o Prati desenhou a primeira parte, mais ou menos lá 40 e poucas páginas. E aí ele deu uma parada, porque surgiram outras coisas para ele fazer. Inclusive ele foi convidado a fazer Corto Maltese, mais histórias do Corto, para uma editora francesa. E com isso, o que aconteceu? Ele não publicou mais páginas, não fez mais páginas. Ele fez mais 3 ou 4 páginas desse material e a história ficou incompleta. Então, durante várias décadas, esse material era inédito. E aí, por volta de 2009, eles recuperaram esses originais, né, que estavam os que existiam, e publicaram essa edição, que é uma edição formato horizontal, né, porque você veja cada página. O Samir está mostrando aí as tiras, mas se ele puder me colocar no centro da tela agora. Esse preto e branco dele, nesse claro escuro, bem, você vê que cada página tem 2 tiras, né? Mas o Prati, ele não terminou a história. Então esse álbum ele tem uma introdução, tem alguns textos explicativos sobre o Emílio Salgari, sobre as circunstâncias do porquê que a história não foi terminada. Aí tem a primeira parte, as poucas páginas feitas da segunda parte, depois tem mais um outro texto explicativo. É um documento histórico desse material, né? O Sandokan, como eu estava dizendo, ele é um pirata malaio. Ele é filho de um ele é de uma ilha lá que tem o pai dele é tipo um rei, um príncipe daquela ilha, e eles são atacados
pelas companhias das Índias Ocidentais, que era uma firma inglesa que comandava ali a região. Os ingleses e os holandeses comandavam a região. Então, em todas essas aventuras, que misturam um pouco de fantasia com um pouco de história, eles lutam contra ingleses, holandeses, vários inimigos que são, digamos, nativos regionais, mas é sempre muita aventura, muita pirataria, e ele é apaixonado por uma mulher da aristocracia, que ela é branca, então tem aquela coisa do romance meio proibido, e evidentemente que o material escrito por volta de 1900, quando você lê certas coisas nos romances hoje, né, eles não são, digamos, com o mesmo padrão que deveria ser o que a gente conhece socialmente hoje. Sim. Mas mesmo assim, você imaginar que ele escreveu a história de um pirata que era malaio como personagem principal, e era anticolonialista em 1900, e o melhor amigo desse pirata era um outro navegador que era um português. E o título original, infelizmente, é um dos pequenos erros aí do Salgari, que ele deu o primeiro nome desse português nascido em Goa como Ianês, que é um nome espanhol. E eu li esse material, esses livrinhos, quando eu era garoto, e nas edições portuguesas eles renomearam o personagem de Gastão. Então eu só fui descobrir o nome original do personagem já bem mais adulto, quando eu li alguma outra coisa sobre o nome dos personagens, né? É um material muito bacana, uma aventura bem divertida, bem bacana. Você vê que o Prat tentou... Samir, se puder de novo me colocar aqui na tela. Mas não encerra, né, Cé? Esse que é o problema. Não, né? Não encerra. O Prat tentou retratar ele como um pirata malaio mesmo, sabe? Então as feições era uma tentativa, porque esse cara ele sempre foi ilustrado e desenhado mais como se ele fosse, digamos, um indiano, ou uma versão meio ocidentalizada de um pirata. Sim. O Prat é uma das primeiras tentativas aí de fazer ele realmente com uma aparência mais histórica e tal, né? Então tem umas coisas bem bacanas na representação, no material, e é um material da fase inicial do Corto Maltese em termos de produção do Prat. Então o desenho é muito, muito, muito bacana, muito interessante, né? Ainda não era tão solto quanto a fase final do Prat, ainda tinha um detalhamento maior em certas coisas. Eu acho uma obra muito interessante como documento histórico, o que às vezes acontece com a produção de quadrinhos, né? Um material ficou engavetado praticamente de 73 até 2009, quando saiu na França. Deixa eu até confirmar se é 2009 na edição. 2009, da edição da Casterman, né? Isso aí, só fazer um complemento, o Pedro Bolsa lembra bem, o Milani, ele escrevia de tudo naquela época. Ele até fala na revista Corriere del Piccoli, né? Que é o Corriere dos Pequenos. Corriere del Piccoli. Aí ele fala, agora eu não lembro qual era, se era essa revista, mas ele falou que ele tem trabalho dele com o Micheluzzi e também outros cobras, e é verdade. Não, tem. Ele era um dos grandes escritores da revista, e ele tinha lá um acervo de desenhistas muito bons, e eles produziam muito material histórico ou adaptações literárias. E por causa disso, você precisava de gente boa para desenhar. Então o Micheluzzi, o Prat e outros eram aí digamos, do acervo, vamos chamar assim, de escritores, que me fugiu a palavra melhor, o acervo de desenhistas que ele tinha para trabalhar, né? E o Milani, durante muito tempo, ele era até desconhecido aqui do público mais brasileiro, né? Porque muito pouca coisa do Milani publicada em português. Se bem que aquela Ilha do Tesouro original que saiu no Brasil, se não me engano, tem a mão do Milani nela também. Eu não tenho edição aqui, eu não tenho como conferir, mas se eu não estou enganado, aquela adaptação tem participação do Milo Milani, que é desenho do Prat, naquela que saiu, acho que pela Martins Fontes. Entendi. Ô, Nara, eu tô até me achando que você está demorando para falar alguma coisa do Milo Milani. A musiquinha da groselha? Eu sabia, eu pensei que você ia falar que ele abriu uma fábrica de groselha no Brasil.
sei o quê. Groselha vitaminada Milani. Sidão agora entregou a idade, né? Sidão agora entregou a idade. Hoje o Nara tá devagar. Eu falei, Então não é todo mundo falar. Essa não é todo mundo que lembra, não, eu acho. Vai dizer que não é da sua idade? É isso que você tá tentando dizer pra gente, não? Eu nem lembro da letra. Groselha vitaminada, Milani. Yahoo! Olha lá. O leite pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, na merenda. É isso aí, Naranjo. Muito bem, Naranjo. Muito bem. Groselha vitaminada, Milani. Cara, vocês foram puxar um... Também no sabor morango e framboesa. É nóis. Elaiá, fala. Tanta coisa boa pra lembrar, os caras vão lembrar disso. Mas groselha vitaminada. Olha o Bruno Portugal. Eu tomei muita groselha Milani quando eu era pequeno. É nóis. É isso aí, velho. E o Marcelo fala... O rosto do Naranjo tá com a cor da groselha, Milani. Diz Marcelo Naranjo que é a iluminação do lugar onde ele está, tá certo? Mas existem pessoas que acham que é o camarão, né, frito ao sol ali do local que ele está. Ou seja, é uma pena, só que eu acho que Sandokan para sair no Brasil é muito difícil. Por não ter o final, cara, eu acho difícil que saia, cara. Mas não sai nem o Corto, Sidão. É verdade, é bem lembrado. Não sai nem o Corto, vai sair o velho. Morgan. O Morgan vai tudo sair. Tudo bem. E saiu o Sargento Kirk, né? Não, isso mesmo. Ernie Pike. Ernie Pike, desculpa, isso. Saiu o Ernie Pike, então já é um começo aí. Mas podiam terminar o Corto, pelo menos, no Brasil, né, cara? Quem já sabe? tava feliz. Quem sabe? Sérgio, quantos álbuns tem Corto Maltese? Puxa, acho que 12, se não me engano. 12 ou 14, de cabeça eu precisaria contar. Eu sei que eu tenho a coleção toda em português e Portugal. A coleção da versão preto e branco e colorido. A coleção da Castellan, eu acho que são 12 álbuns. A Juventude, com a Juventude, daqui a pouco o Bolsa coloca aqui no chat quantos são. Mas, assim, de cabeça eu tô... Olha lá, 12 do Prata e 3 dos sucessores, é isso aí. Isso aí. Eu já li 2 dos sucessores. Esses 3 dos sucessores eu acho o desenho sensacional. Concordo. Desenho sensacional e o roteiro não é exatamente a mesma coisa, como o Sidão estava falando. Exatamente. Mas não chega a ser ruim, não. Não, ruim não é, não. Não, ruim não é. Não dá para você dizer que é ruim, mas, sabe, é como se... O desenho é do Rubem Pelerreiro, não é? Que é um espanhol. Manda muito bem. Você fingir que você está fazendo Hugo Pratt é um negócio fora do normal. Rapaz.